Renato, mesmo com a extensa lista de lesionados, o Flamengo conseguiu passar pelo Fortaleza e conquistar 3 pontos importantes. O que a comissão técnica tem planejado fazer junto com o departamento médico para diminuir o número de perdas para a reta final da temporada? Bom, eu acho que o mais importante de tudo são os jornalistas. Hoje eu não vou dar o nome, mas os jornalistas que começam a colocar dúvidas sobre A, B ou C aqui dentro e não passam as informações corretas lá para fora, que gostam de fazer uma onda. Hoje eu não vou dar o nome. Eu estou falando isso, estou colocando, até me desculpem alguns, estou colocando no plural, porque, como eu falei, hoje eu não vou dar o nome, mas na próxima eu vou dar o nome. O jornalista ele tem que ser responsável no momento que ele dá uma notícia daqui de dentro. E o jornalista de hoje foi irresponsável, porque falou que o Diego estava com fadiga, quando o Diego está com o dedo inchado, que tomou um pisão no treino na última sexta-feira, não consegue nem calçar, está andando de chinelos. Falou que nós estávamos poupando o Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai fazer exame amanhã, a gente não sabe nem quando o Bruno Henrique vai voltar a jogar. Então esse jornalista está sendo irresponsável, está colocando notícias lá fora que são mentiras. Então o próprio torcedor do Flamengo, que são muitos, diga-se de passagem, são mais de 40 milhões, tem que ficar de olho nesses jornalistas que ficam mentindo, colocando muitas vezes a opinião pública contra o nosso grupo aqui. Então esse jornalista tem que ser muito mais responsável, porque é o trabalho dele. Não queira ser mais do que os outros, dar notícia e dar notícia errada. O trabalho do jornalista é correr atrás da notícia e dar da maneira verdadeira e não da maneira negativa. Eu volto a repetir, falou do Diego que tinha fadiga, mentira, o Diego não está conseguindo calçar sequer. Vai fazer também, não sabe quando ele vai voltar a poder a calçar uma chuteira. O Bruno vai fazer exame também amanhã, a gente não sabe quando o Bruno vai voltar a jogar. E estão falando que o treinador está poupando o jogador. Se o Flamengo errou em algum momento, o Flamengo, que eu digo a comissão técnica, especialmente eu, juntamente com o departamento médico, nós erramos numa única opinião, de procurar acelerar para colocar nos jogadores dentro de campo. Em momento algum a gente poupou. O único momento que eu poupei o meu time, desde a minha chegada aqui no Flamengo, foi contra o ABC pela Copa do Brasil, que nós tínhamos ganho o primeiro jogo por 6-0. A única partida que eu poupei a equipe. No mais, que as pessoas ficam falando que nós estamos poupando, é mentira. E hoje, mais uma vez, o jornalista falou uma mentira. Eu não poupo ninguém. É o jogador que se tira do jogo porque está com problemas, principalmente problemas musculares. Então o Diego não consegue calçar a chuteira, não podia entrar em campo. O Bruno vai fazer exame amanhã, a gente não sabe o que vai dar no exame, não sabe quando nós vamos ter o Bruno de volta. E aí fica o jornalista querendo aparecer mais que os outros, falando que o Diego está com fadiga e o Bruno Henrique está sendo poupado. Aí eu pergunto para vocês da imprensa, vocês querem ser responsáveis dessa forma? Vocês querem que a gente trate bem vocês? Então hoje eu não vou dar o nome, mas você sabe quem deu essa notícia. Da próxima vez eu vou falar o nome do jornalista aqui, que ele está sendo muito responsável, porque não é possível que todo jogo a gente vai ficar ouvindo mentiras ali fora, comentários maldosos sobre o nosso grupo. Quando o jornalista quer aparecer, essa que é a realidade. E essa entrevista hoje é para você, seu mentiroso irresponsável, que falou do Diego e falou do Bruno. Hoje eu não vou dar teu nome, para não te consagrar, mas na próxima eu vou falar o teu ou de qualquer outro jornalista que passar uma mentira lá fora para o nosso torcedor. Pergunta do Guilherme da Rádio Bangu. Renato, o Flamengo precisa apenas de um empate do Atlético Mineiro, seguido de vitória do Flamengo, para voltar a depender só de si para a conquista do Brasileiro. Todo o departamento de futebol, junto com a comissão técnica e jogadores, tem a noção da relevância que seria para a história do clube conquistar o tricampeonato? Eu acho que eu tenho que falar para o nosso torcedor. O nosso torcedor pode ficar tranquilo. Aqui dentro nós temos pessoas responsáveis. A gente sempre busca o melhor para o clube. O Flamengo está invicto há 6 partidas. O Flamengo não perdeu, nem sequer empatou na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou todos os jogos. O Flamengo está numa final de Libertadores, está numa semifinal de Copa do Brasil, está brigando pelo título brasileiro. É um sonho que eu tenho de ser campeão brasileiro. E a gente está brigando. Estamos a 11 pontos do Atlético, mas nós temos 2 jogos a menos. Nós temos um confronto ainda com o Atlético. Muita coisa pode acontecer no Brasileiro. E o Flamengo, eu tenho que ficar lembrando as pessoas do Flamengo, é o único clube que está disputando 3 competições. E é o único clube que está bem nas 3 competições. E não é para qualquer clube, não. Então a gente tem que falar das coisas boas.
e não ficar lendo, ouvindo lorotinhos de A, B ou C. O que a gente tem que falar é isso, que o Flamengo está em 3 competições no único clube. Está numa final de Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro, apesar da distância, nós temos jogos a menos, e está numa semifinal de Copa do Brasil. Então, o que fala? E os números estão aí. E isso é um trabalho de todos os departamentos aqui dentro do Flamengo, do presidente ao nosso roupeiro. E essas explicações eu gosto de falar porque o nosso torcedor está nos ouvindo. É o torcedor que precisa ouvir as pessoas responsáveis que estão trabalhando aqui no dia a dia aqui no Flamengo. E não acreditar nas pessoas que ficam passando mentiras ali fora.